Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente e também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo, tá bom? Hoje vamos com impressão de leitura com todos os livros que eu li nesse mês de julho. Eu acredito que esse vídeo eu vou lançar no início de agosto, porque essa semana que finaliza o mês já teve muito conteúdo e realmente, apesar de ter conseguido terminar em julho, fica mais interessante sair na primeira semana de agosto, tá bom? Tô meio enrolada hoje, né? Tô meio lenta. As leituras são essas aqui. Eu não li muito além daquilo que eu tinha me proposto. Eu tinha feito uma TBA inicial com 5 livros, mas eu só li um. Daria tempo de eu ler mais um outro, mas eu estou um pouco ansiosa. Essa semana eu não fiz atividade física. Isso contribui também para a gente ficar mais ansiosa, porque quer não, a vida de equilíbrio. E o exercício ajuda também a trabalhar isso. Mas aí eu decidi jogar essa outra leitura que eu queria colocar como extra para o próximo mês, até porque é uma leitura de livro de parceria com o autor, então vou ter que fazer uma resenha, quero ler com calma, eu disse não, então vou finalizar esse mês para começar agosto com bastante gosto, com bastante vontade. Todo mês eu tenho gosto e vontade, mas assim, quer queira, quer não, quando a gente tem um livro recebidinho de autor, a gente fica mais cuidadosa, tá bom? O primeiro livro que eu li foi esse aqui, esse livro maravilhoso, Os Abismos, da Pilar Quintana. Foi um livro que eu ganhei de presente da página Geotep. A capa comercial é esse aqui. E é um livro, assim, eu inicialmente pensei se iria tratar sobre mulheres latinas, se seriam várias histórias, não. É uma única história. Aqui vai contar uma história de família que vai se perpetuar na vida das Cláudias, né? A Cláudia é filha e a Cláudia é mãe. E a história é narrada pela voz dessa menina, dentro do universo dela de lá, de vivências de escola, de amizades. E aí ela vai falar um pouco sobre os abismos que a cercam e que cercam a sua família, como sua mãe, seu pai, seus outros parentes, as pessoas com as quais ela se relacionam. Eu achei um livro muito denso, mas descomplicado, apesar de denso pela construção dos personagens. Não é uma história complicada, difícil de entender e gostei muito. E aqui a gente vai ver algumas situações que cada um dos protagonistas vão vivenciar para mostrar realmente o abismo que cerca cada pessoa. Tem um ponto interessante nas histórias, é porque a casa da Cláudia é cheia de plantas, a mãe gosta muito de plantas. E é interessante essa perspectiva de uma casa que tenha muitas plantas e a mãe vai lá, agoa, cuida. E é como se essas plantas elas fizessem parte também um pouco da narrativa. Eu gostei muito. Eu pensei que talvez uma pessoa que talvez fosse gostar muito dessa história seria Virgínia, do canal Livro da Toca. Porque eu sei que ela gosta dessa coisa de plantas. E eu achei uma história muito bonita, sabe? Eu achei, em parte, um pouco parecida a questão da construção dos personagens com um livro que eu já li do clube, que foi Água Fresca para as Flores, mas apesar de achar um pouco parecido, dentro dessa densidade da construção dos personagens, as histórias são totalmente antagônicas.
E Água Fresca para as Flores é um livro melancólico. Esse aqui eu não achei melancólico. Eu não sei se outras pessoas que tiveram a oportunidade de ler essa história acharam assim, sabe? Mas eu não achei uma história triste, não. Não achei também tão pesada dentro do drama que perpassa. Também achei que o final foi bem tá ok. Uma história de também que mostra um pouco de esperança, apesar dos abismos da vida. Gostei muito e super recomendo. Sabe, assim, foi uma história maravilhosa. Aí a segunda história que eu li foi esse aqui. Esse livro eu ganhei de presente da Carol Vitti do canal Sou Livro. Carol tem lojinha também de desapego. E essa edição belíssima, eu namorava muito. E Carol me deu de presente no meu aniversário. E assim, aqui é uma coletânea, né, com, aqui eu colei o recadinho, com algumas histórias de terror e horror. Ao contrário do que alguém pode pensar, não tem nenhuma história de Stephen King. É uma homenagem ao autor, em que a Dark Side fez esse projeto de pegar alguns autores que pudessem fazer uma releitura de algumas obras de King e homenageá-la, no sentido de reescrevê-las, mas aí numa perspectiva mais curta que através do conto. Tem algumas histórias maravilhosas. Aqui eu sei que tem alguns autores menos conhecidos meus e outros já conhecidos, como César Bravo, Ilana Casoy e André Kilmore. Para quem não conhece, André Kilmore é uma parceria da escrita de Ilana Casoy com Rafael Montes. Eu gostei de todas as histórias, algumas mais, outras menos, mas eu acho que Miséria, que homenageia a história de Misery, Exotermia, que homenageia a história da incendiária, Retorno ao Ciclo do Lobisomem, que faz uma releitura em cima da Hora do Lobisomem, e Cara e Sinistra, eu gostei muito. Achei que Cara e Sinistra ficou uma pegada bem nacional, eu gostei disso. E todas as histórias são ótimas. Exotermia eu gostei muito, porque eu tenho muita vontade de ler essa história da incendiária, eu ainda não li. E achei bem gostosa, bem gostosa. Todas as histórias são ótimas. Algumas pessoas fazem crítica a esse livro, porque querem inferir na escrita desses contos a escrita do autor. E o processo em si de reescrita de uma história é complexo, porque pode agradar muito ou desagradar, mas achei que as pessoas que não gostaram desse livro foram meio que infantis, né? Porque é uma homenagem, é uma brincadeira dos autores em cima da obra do grande mestre do terror e horror, Stephen King. Aí eu me lembro quando King, em suas obras, como por exemplo, Escuridão Total Sem Estrelas, quando em um dos contos ele brinca com os personagens, trazendo uma personagem do livro Menina Má, né? Então, assim, quando ele traz e cita a Rhoda Penmark, ele está homenageando aquele clássico, mas não necessariamente ele está fazendo uma releitura. Aqui é um projeto ainda mais interessante, porque é uma reescrita, é um refazer, é uma homenagem muito, muito gostosa e tentar trazer uma perspectiva um pouco diferente daquilo que o autor imaginou na escrita inicial das histórias. Super recomendo. Se você tem esse livro na estante, não perca tempo não. Leia, porque eu tenho certeza que você vai se identificar muito com a história. Aí finalmente terminei essa LC, 20 Mil Léguas Submarinas. É uma leitura que eu fiz com o Flá, do canal Xícara Literária. 3 meses, né, Flá, de leitura. Foi muito bom. Talvez para alguém não tenha muito sentido passar tanto tempo num livro fininho assim, passar 3 meses. Mas é um jeito que eu e as meninas achamos de fazermos LC sem prejudicar outras leituras. E ler com cuidado, ler com calma, absorver a história e curtir. Gostei muito do final, né? Aqui vai ter o nosso protagonista que vai estar lá a bordo do submarino do Capitão Nemo, junto com outros. Na história eles ficam refém, mas eles vão descobrir realmente o fundo do mar. Eu gostei muito que já na parte próxima ao final da história, o Verne cita Atlântida. Eu acho que todo mundo cita Atlântida. Todo mundo conhece a história de Atlântida. Se não conhece, eu nem vou perder tempo explicando,
Deixo já a dica para vocês pesquisarem sobre Atlântida, porque é maravilhoso quando a gente pensa em Atlântida. Eu gostei muito do final. Teve um lado trágico, mas também teve um lado bom. E gostei muito, achei o final muito ok, bem tá ok. Júlio Verne nunca erra quando cria uma história, super recomendo. Também deixo essa dica para vocês se aventurarem nessa ficção é, científica clássica, porque é gostosa, é divertida e tem muita coisa boa para ensinar. Né? Para a vida e para a arquitetura mesmo, do que a gente sabe o que é uma boa ficção científica. Super recomendo. Obrigada, Tafla. E assim, desde já, eu vou dar sequência. Né? No próximo mês é um LC com Flaviana. A gente praticamente vamos ler o ano todo, porque a gente começou o ano e vamos terminar o ano em LC. E eu gosto muito disso. Aí finalmente também finalizei essa outra LC com Camila, chuchu do canal Qual o Próximo, Paraíso Perdido de Milton. Eu não quis ler nada a respeito sobre a obra e sobre o autor, sem finalizar a história. Aí depois que eu finalizei, eu fui ver um pouco sobre a vida de Milton e a história dele. E entendo, sim, de fato, porque ele escreveu essa história com a Amilzo Meiteiro. Porque ele não acreditava na igreja, ele não acreditava no sacramento, ele não acreditava em Cristo, Espírito Santo, Deus. Ele não acreditava nessa divindade, né? Não sei se ele tinha outra religião. Também não posso afirmar que ele fosse ateu, mas aí né, ele critica um pouco essa fé, mas através de sua obra, mas a obra é muito boa e acho que escandalizou na época, mas super recomendo, sabe? Eu gostei do final, achei que foi um tá ok. E deixo também essa dica, se você tem esse livro na estante, não tenha medo de ler não. Eu confesso que quando eu comecei a leitura eu fiquei com medo de não gostar, de achar chata. Mas assim, é aquele livro assim que você vai ler hoje e daqui a 30 anos você vai lembrar da história, vai lembrar da sensação, da grandiosidade da obra. Esse livro, se você tiver já feito pelo menos uma vez a leitura da Bíblia, vai ajudar muito na compreensão, né, macro do texto, mas se você não conhece, não tem problema, também não prejudica, né? E gostei muito, assim, super recomendo, assim, aquele livro, aquele clássico que realmente tem um porquê, um para quê ser um clássico. E aí eu tinha escolhido 5 livros, fiz uma leitura a mais. Eu não vou falar do quinto livro agora, porque para mim foi a cereja do bolo, então eu vou falar de um extra para retomar e fechar tibiar com o quinto livro, que eu achei que foi o mais. São gêneros diferentes, são autores diferentes, são sensações diferentes, mas eu acho que esse aí, o último da TBA, foi muito top. Aí li esse extra, Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, gostei muito. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dessa trilogia que já foi adaptada para o cinema, inclusive estão querendo fazer um quarto filme. E aqui a gente vai ter, né, os Jogos Vorazes, a Katniss, que vive num lugar muito empobrecido. Aquele país é distribuído por distritos, são 12. E o país há anos atrás sofreu uma guerra, uma matança da população. E aí o presidente atual hoje faz um super controle sobre essa população. E para não se esquecer a guerra que houve, todo ano tem esses Jogos Vorazes, em que alguns jovens são sorteados para se degladiarem e até a morte, né? E a Katniss, ela não é sorteada, mas a sua irmã, ela é sorteada. E por ser irmã menor, ela acaba se oferecendo como tributo para isso, né? Em lugar da irmã. E aqui a gente vai ver ela junto com um outro menino do seu distrito que se ajudam mutuamente para vencer os outros tributos, né? Só teria a perspectiva de alguém, uma pessoa sair viva. Mas de última hora os jogos sofrem alterações e é possível sair 2 pessoas daquele
daqueles jogos, desde que ambas sejam do mesmo distrito. E aí realmente tem aquele final tá ok, quando a Katniss e o Peeta, eles conseguem finalmente matar todos e saírem. Tem sequência, esse livro eu peguei emprestado de uma amiga, Julie, e ela vai me emprestar o segundo e o terceiro, então gostei muito. Obrigada, tá, Julie? E vou dar sequência. O livro é bom, só não é melhor porque é infanto-juvenil, né? Então a construção do livro infanto-juvenil não é ruim, mas carece um pouco de alguma coisa dentro de uma mente como a minha, com os meus 40 e tarará anos de idade, né? E principalmente eu que desde os 20 eu já lia não ficção, então assim, a leitura infanto-juvenil ela dá uma canseira nesse aspecto, porque eu sinto que outras narrativas poderiam ser trabalhadas se não fosse infanto-juvenil, né? Acho que tá ok, tem também aquele lado do romance, né, que é uma pegada jovem, e tem tudo a ver também para a adaptação do cinema. Eu gostei muito, super recomendo. Inclusive, eu reassisti a esse filme Jogos Vorazes e gostei muito e bora dar sequência, né? Bora dar sequência a essa leitura. Esqueci de citar, obrigada, tá, Camila, por fazer essa LC comigo, de Paraíso Perdido. E eu, nesse mês agora de agosto, que vai entrar, eu também vou dar uma sequência, uma leitura com Camila, desse livro aqui, ó, que já estou em mão, é Christine. Eu adquiri agora recentemente e Camila vai ser a mesma coisa que Flá, né? A gente praticamente começou o ano lendo algo e a gente vai terminar o ano lendo algo. Não que a gente vai terminar o ano lendo esse livro, mas a gente tem outras leituras até o final do ano e eu gosto muito dessa perspectiva. Gostei muito de ter feito a leitura de Paraíso Perdido de Milton, também dessa forma assim, é, é, mais lenta, mais minuciosa, mais cuidadosa. E aí, para finalizar, foram 6 leituras. Aquele foi um extra, mas esse aqui é o livro quinto da minha TBR de meta inicial, História da Bruxaria. Compõe um box. Aqui atrás do box, eu não sei se dá para ver. Eu quero depois dar sequência a essa leitura aqui, o do outro livro, que é o Calhamaço. Mas aqui é uma não ficção. Esse livro aqui é da editora Aleph, no seu selo Goya. E inicialmente a história vai falar sobre o aspecto de construção e da história original da bruxaria dentro do continente africano. Depois ela vai para a Europa e finalmente até os dias atuais, a contemporaneidade. E vai trazer a figura do feiticeiro, da bruxa, a bruxaria, as religiões, de uma maneira geral. É um livro que tem bastante ilustração, vai trazer também o caso de Salem, né, que é a história, eu acho que foi o lugar que quando a gente pensa em história de perseguição em relação a bruxas, Salem foi um marco, né, porque foi o lugar que aparentemente mais se matou e mais criou terror e horror em relação a essa coisa da bruxaria, né? E é interessante quando a gente lê um pouco sobre essa história de Salem, porque a gente vai ver como foi uma história que incriminar alguém por bruxaria dentro daquela época, como foi algo tão complexo, porque foi um rumor, foram crianças, foi uma população até mesmo, eu acho, boba nesse sentido, né, de matar pessoas, incriminar pessoas por algo que não existia. Também eu gosto do quando os autores eles colocam que a gente não deve encarar simplesmente as pessoas que sofreram esse processo, o processo da bruxaria, de incorporar a bruxaria para si, como pessoas ignorantes, porque isso é uma visão preconceituosa, e concordo, gostei muito desse ponto da escrita, e é um livro assim que tem todo sentido para mim. Eu não gosto muito de observar outras religiões, eu tenho respeito, eu sou cristã, acho que a maioria das pessoas sabem disso, eu sou batista,
Também não estou aqui para criticar a bruxaria. Só tem uma pergunta que eu quero soltar no ar, que aí vocês não precisam responder, mas é para a gente pensar, né? Na conclusão dessa leitura, se firmou meu pensamento aquilo que eu já pensava. Duas coisas. Até hoje eu não entendo porque as pessoas elas têm a bruxaria do continente africano como uma bruxaria má e a bruxaria vinda das origens do continente europeu como boa, né? A bruxaria europeia ela fica sempre como algo até reproduzido também pela mídia, pelo cinema, pelo teatro, pela literatura, como uma bruxaria boa. E a bruxaria do continente africano como uma bruxaria má, uma bruxaria pesada, algo ruim. Né? Então eu acho essa visão muito pobre e muito discriminatória. Quando eu penso nas ordens da bruxaria, e aí eu solto e não precisa ninguém responder, é para pensar. Eu não consigo imaginar uma bruxaria europeia que não veio de uma matriz africana. Então hoje, quando eu penso na história da bruxaria, e a bruxaria ela é muito ampla, tem várias vertentes, tem várias origens. Por mais que a própria literatura tente refutar e muitas vezes até ocultar, é impensável pensar de uma forma crítica e não entender que a bruxaria europeia possivelmente ela teve origens dentro da bruxaria africana, né? A diferença é que elas percorreram caminhos diferentes. E dentro da bruxaria africana ficou a questão dos orixás. E dentro da bruxaria europeia, algo trazido meio que, algumas vezes, pelo cosmo. Pelo cosmo. Eu não gosto de valorar, no sentido de dizer que ela é boa ou ruim, a bruxaria, porque acho que não cabe a mim esse papel. E o segundo ponto é o seguinte, muita gente se desbruxa e tenta colocar o ser bruxa e a bruxaria como algo desligado ou desassociado da religião. Até por ter essa visão da bruxaria como uma questão de cosmo. Mas eu acho que aí carece um pouco de conhecimento e entendimento da bruxaria em si, porque é inegável o caráter religioso da bruxaria, mesmo que ela, historicamente, durante décadas e séculos, ela tenha sofrido transformações. Mas não tem como desassociar. Pode não ser uma divindade como um deus da religião, como um orixá, como um deus do cristianismo, como uma figura santa de um ser. Mas mesmo assim, ela é uma figura religiosa, mesmo que sincretizada e camuflada dentro da perspectiva de cosmo. Porque eu sei que também existe esse entendimento da bruxaria como algo não ligado a uma divindade específica, mas como um processo mesmo de evolução do ser humano em relação à crença e os costumes e os hábitos que perpetuam a bruxaria. Mas não tem como desassociar. E eu acho que carece de entendimento as pessoas quando elas tentam desassociar essas figuras, né? Não se mexem nas religiões, nunca fui adepta da bruxaria, mas eu entendo que não tem como desassociar, né? Mas aí respeito assim quando alguém diz, eu sou bruxa, mas não tenho religião, eu sou bruxa, mas não acredito na religião. A bruxaria ela sofreu mudanças muito extremas durante os séculos e fez com que ela tivesse várias vertentes e seguisse por vários caminhos.
mas é inegável para mim esses dois aspectos, matriz africana e divindade. O restante é só fragmentação da própria bruxaria e gostei muito dessa leitura, super recomendo, né? Super desafio para quem tiver esse box, ler, tiver a oportunidade de conhecer, porque aqui vai trazer aquilo que eu gosto muito, que é a não ficção, o posicionamento histórico em cima desse fenômeno. E eu acho que o outro livro ainda é melhor, porque esse aqui é até mais fininho, o outro tem 600 páginas. E vou encaixar aí durante esse ano essa leitura, essa continuidade, porque eu acho que tem muito sentido para mim finalizar esse box assim. Foram essas leituras, quem quiser comentar pode ficar à vontade. Gostei muito, foi um mês muito bom. E tô super empolgada para esse novo mês que está iniciando, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!